Você já se sentiu sobrecarregado, exausto, como se a vida fosse uma maratona de tarefas inacabadas, promessas quebradas e metas não alcançadas? Você já sentiu que a disciplina é um fardo pesado, algo que exige uma força de vontade que você simplesmente não tem? Você olha para a sua lista de afazeres, para os seus sonhos e se sente desanimado, pensando: eu simplesmente não consigo manter o foco, não consigo ser consistente. Se essa é a sua realidade, eu quero que você saiba que você não está sozinho. E mais do que isso, eu tenho uma palavra que vai revolucionar a sua forma de pensar sobre a disciplina. Hoje nós vamos juntos descobrir que a verdadeira disciplina não é um fardo pesado que você precisa carregar com a sua própria força. Ela é um presente de Deus, um fruto do Espírito Santo que Ele mesmo quer cultivar em você. E eu quero orar junto com você que está aqui, buscando essa transformação, buscando a liberdade de uma vida com propósito e foco. A oração não é um ritual vazio, é a ferramenta mais poderosa para alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Antes de mergulharmos nessa palavra que vai transformar a sua mente, eu quero te pedir algo que é um verdadeiro ato de fé. Já deixa o seu like aqui neste vídeo, porque isso é como uma semente que você planta. É um gesto de fé que ajuda essa palavra a alcançar e abençoar outros corações que, assim como o seu, estão buscando uma vida mais alinhada com Deus. E se você ainda não faz parte dessa comunidade de fé, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma palavra que pode transformar a sua vida e te fortalecer na sua jornada. Eu tenho a convicção de que, ao final desses minutos que passaremos juntos, você não verá mais a disciplina como um fardo, mas como uma doce e poderosa liberdade que vem do alto. Vamos juntos, então, nessa jornada. Amados, a nossa jornada hoje começa com uma verdade poderosa. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. A palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Contra essas coisas não há lei. Observem essa lista. Não diz o fruto da sua força de vontade, não diz o fruto do seu esforço, diz o fruto do Espírito. A disciplina que você tanto busca não é um peso que Deus colocou sobre os seus ombros. É um presente que o Espírito Santo quer gerar dentro de você. E aqui, eu quero que você se liberte de um peso agora mesmo. A disciplina que o mundo prega é uma disciplina da carne, baseada em eu tenho que, eu preciso ser forte. É uma disciplina que leva ao esgotamento, à frustração e à culpa. Quantas vezes você se sentiu um fracassado porque não conseguiu manter aquela dieta, ou aquele plano de leitura da Bíblia, ou o hábito de orar todos os dias? Nós vivemos sob a pressão de uma performance, mas a Bíblia nos mostra algo completamente diferente. O autocontrole, a verdadeira disciplina, é uma das 9 virtudes que o Espírito Santo quer plantar e fazer crescer em nós. É uma semente divina e não um fardo humano. Vamos pensar na disciplina como um fruto. O fruto não é algo que a árvore produz com esforço ou com força de vontade. Ela o produz porque é a sua natureza. A árvore não luta para dar maçãs. Ela dá maçãs porque foi feita para isso. Da mesma forma, quando o Espírito Santo habita em você, ele começa a transformar a sua natureza, plantando a semente do autocontrole. Você não precisa mais lutar na sua própria força para ser disciplinado. Você precisa se conectar à fonte, que é o Espírito Santo. A disciplina genuína flui do seu relacionamento com Deus, assim como a seiva flui da raiz para os galhos da árvore, alimentando-a para que ela possa produzir o seu fruto. Pense por um instante. Qual é a área da sua vida onde você mais sente a falta de disciplina? É na sua vida de oração? Na sua alimentação, na gestão das suas finanças, no seu relacionamento com seus filhos? Em vez de se culpar por não conseguir,
Eu te convido a orar e a dizer: Espírito Santo, eu não consigo na minha força, mas eu sei que o autocontrole é o seu fruto. Por favor, plante essa semente em mim e me ajude a regar essa semente todos os dias com a tua palavra e com a minha oração. Essa é a oração que desarma a frustração e abre as portas para o milagre. Muitas pessoas tentam ser disciplinadas para se sentirem dignas, mas a disciplina bíblica nos leva a um lugar de dependência, não de orgulho. Em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem ele, a nossa disciplina é como tentar empurrar um carro no ponto morto, exaustivo e inútil. Com ele, a nossa disciplina é como ligar o motor e colocar o carro em movimento. Vamos olhar para a vida de um grande exemplo de disciplina, o profeta Daniel. Ele era um jovem exilado na Babilônia, uma cultura idólatra e corrupta. Mas a Bíblia nos diz em Daniel, capítulo 6, versículo 10, que ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E mesmo quando o rei Dário decretou que ninguém poderia orar a outro Deus ou a outro homem, a não ser ao rei, o que Daniel fez? Ele voltou para casa, abriu as janelas que davam para Jerusalém e orou. Sua disciplina não vinha do medo, mas da sua dependência de Deus. Ele sabia que o poder para resistir à pressão, para manter a sua identidade e a sua integridade, vinha da sua comunhão diária com o Senhor. A sua oração não era uma tarefa, era o seu alimento, a sua fonte de força. A disciplina de Daniel era um reflexo de sua fé, não de sua força. E eu pergunto a você hoje: qual é o seu hábito, sua disciplina inegociável que te conecta a Deus, assim como Daniel tinha o hábito de orar? Talvez seja dedicar 10 minutos para ler a Bíblia antes de começar o dia, ou orar no carro a caminho do trabalho, ou reservar um tempo antes de dormir. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. E essa consistência não vem do seu esforço, mas da sua oração. Senhor, me ajude a ser fiel a Ti. A Bíblia nos mostra que a disciplina não é apenas um dom passivo, é algo que cooperamos com o Espírito Santo para desenvolver. Paulo, em 1 Timóteo 4, 7, nos adverte: exerça-se na piedade. A palavra exercer nos remete a um treino, a uma prática constante. Assim como um atleta treina para ganhar resistência, nós também precisamos nos exercitar espiritualmente. O que é esse exercício? É a oração, a leitura da palavra, a adoração. A oração é a nossa conversa com Deus, onde entregamos as nossas fraquezas e recebemos a sua força. A palavra é a nossa luz, que nos mostra o caminho e nos corrige. E a adoração é o nosso foco, que nos tira do nosso eu e nos coloca nos pés do nosso Salvador. A disciplina é um hábito, e um hábito se constrói um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Não comece com a meta de orar por 1 hora todos os dias se você nunca orou. Comece com 5 minutos. Não se pressione para ler a Bíblia inteira em 1 ano. Comece com um versículo por dia. Deus honra a sua intenção e a sua consistência, e Ele te dará a força para ir além. Lembre-se, o autocontrole é um fruto que cresce gradualmente com o tempo, com a luz do sol de Deus e com a água da sua palavra. A disciplina do mundo diz: você tem que ser melhor. A disciplina de Deus diz: eu já te fiz novo e agora você pode viver de forma diferente. A verdadeira disciplina é uma resposta a quem Deus já te fez. Em 2 Coríntios 5,17, lemos: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você não precisa mais se identificar com a sua indisciplina, com a sua procrastinação, com a sua falta de foco. Em Cristo, você é uma nova criatura.
A velha história de "eu não consigo" foi trocada pela nova história de "tudo posso naquele que me fortalece". Filipenses 4:13. A disciplina não é uma batalha contra quem você é, mas uma manifestação de quem você é em Cristo. É a prova visível de um coração que foi transformado, que foi liberto da escravidão do pecado e da fraqueza humana e que agora vive para a glória de Deus. Essa é a grande promessa. A disciplina não é uma jornada solitária de esforço próprio, mas uma caminhada de intimidade e dependência, onde o Espírito Santo te capacita a fazer o que antes parecia impossível. E agora, sabendo que a disciplina é um fruto do Espírito, eu quero te convidar para o momento mais importante do nosso encontro. O momento de orarmos juntos, de fecharmos os nossos olhos e de abrirmos o nosso coração para receber a força, a paz e a direção do Senhor. Agora, meu irmão, minha irmã, eu te convido a fechar os olhos do seu coração. Deixe de lado por um instante tudo que te distrai. Se coloque na presença daquele que te conhece, que te ama e que te fortalece. Vamos juntos derramar o nosso coração diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Pai, nós Te reconhecemos como o nosso Criador, o nosso sustentador e o Senhor das nossas vidas. Tu és a fonte de toda força, de toda paz e de todo o poder. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Somos os ramos e Tu és a videira. A nossa força é nada sem a Tua presença. A nossa disciplina é vazia sem a Tua graça. Nós Te reconhecemos, Senhor, como a única e verdadeira fonte do nosso autocontrole. Nós Te entregamos agora, Pai, cada área da nossa vida onde sentimos a falta de disciplina. Entregamos a procrastinação que nos assola, a inconsistência que nos desanima, a fraqueza que nos faz sentir derrotados. Entregamos os hábitos ruins, as promessas quebradas e os planos que não saem do papel. Senhor, nós confessamos que tentamos muitas vezes carregar esse fardo na nossa própria força, e isso só nos trouxe cansaço e frustração. Hoje, nós soltamos esse peso e o colocamos aos Teus pés. E agora, com o coração aberto, nós Te pedimos, Senhor, por favor, planta em nós o fruto do Teu Espírito, planta em nós o autocontrole, enche-nos com a Tua força, capacita-nos com o Teu poder, para que a disciplina que tanto buscamos não seja mais um fardo, mas uma doce e poderosa manifestação do Teu poder em nós. Nós clamamos por uma nova mentalidade, nós clamamos por um novo coração, nós clamamos por uma nova força que vem de Ti. Que o nosso desejo de Te buscar seja maior que o nosso cansaço, que a nossa vontade de honrar o Teu nome seja maior que a nossa preguiça. E nós declaramos a nossa fé. Eu creio, Senhor, que a partir de hoje, a disciplina que eu busco já não é minha, mas é Tua. Eu creio que, porque Tu és em mim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu creio que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos também ressuscita em mim a força para ser fiel, para ser consistente, para ser disciplinado. Nós declaramos que somos livres da escravidão da nossa própria fraqueza. Nós declaramos que a disciplina é o nosso novo modo de viver, pois somos filhos e filhas de um Deus que é a ordem, que é a paz e que é a força, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba essa oração. Receba essa palavra no seu coração. A partir de hoje, a sua jornada de disciplina não é mais uma jornada de esforço, mas uma jornada de fé. A cada manhã, ao invés de se sentir um fardo, lembre-se, a disciplina é o fruto do Espírito que habita em você. A força que você precisa já foi dada. Basta você se conectar com a fonte. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua mente para que ela seja renovada a cada dia. Eu abençoo as suas mãos para que tudo o que você fizer seja bem-sucedido. Eu abençoo os seus passos para que eles sejam firmes e consistentes, guiados pela vontade do Senhor.
Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, hoje e sempre. Antes de você ir, eu quero te fazer um último convite. Se essa palavra tocou a sua vida, se ela te trouxe esperança, eu te peço, compartilhe este vídeo. Não por mim, não pelo canal, mas pela fé. Acredite que Deus pode usar a sua atitude simples de compartilhar para alcançar o coração de alguém que está precisando ouvir exatamente essa mensagem neste momento. Seja um canal de bênção. E para continuar fortalecendo a sua fé, eu te convido a clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, nós temos uma oração para te ajudar a manter o foco em Deus. Que a palavra do Senhor continue a ser a sua bússola. Que a paz de Deus seja com você. Em nome de Jesus, amém.